Pedalei contra o vento que vinha do mar. Vi a chuva em São Paulo me fazer parar, mas toda a espera encontra o seu lugar. No estúdio a luz me fez brilhar. Com você aprendi um novo amar. Deixe o passado no passado. Um novo jardim a gente vai plantar. Sempre há outra chance, um recomeço. Após renascer, evitei deliberadamente a Isis, minha esposa na outra vida, decidindo que, nesta vida, viveríamos como dois desconhecidos que caminham em direções opostas. Certa vez, quando ela saiu do trabalho e chegou à entrada da faculdade onde eu estudava, convidou-me para sua festa de aniversário em uma discoteca. Eu ia na parte de trás do carro, enquanto Ricardo, o amor da vida dela, ia na parte da frente. Em outra oportunidade, ela saiu da casa que compartilhávamos em silêncio durante a noite, para que o amor da sua vida não interpretasse nosso relacionamento de forma equivocada. Tempos depois, por alguma razão desconhecida, eles romperam e cada um seguiu o seu caminho. Mais tarde, conformada e querendo seguir a sua vida, ela escolheu um novo começo e decidiu se declarar para mim. Marcos, eu gosto de você. Você não gostaria de ficar comigo? Você tem certeza disso? Perguntei, com um tom vacilante. Não quero ter que conviver com uma pessoa que possui um coração pela metade. Ela me abraçou e disse: eu prometo que vou deixar o passado no passado e vamos viver juntos até o final da nossa vida. Namoramos por 7 anos, quando eu propunha casamento, ela sempre se esquivava, alegando ser adepta do não casamento. Devido a isso, não insisti. Porém, por causa da insistência dos pais dela, sentiu-se forçada e acabamos nos casando. Tempos depois, após descobrir sobre o falecimento de Ricardo, Isis, num ato de loucura, acabou tirando a própria vida. Ela deixou, como testemunho, uma carta escrita com seu próprio sangue, dizendo que amava apenas o Ricardo e que iria até a outra vida para buscá-lo. Só então entendi que eu nunca estive em seu coração. Eu era apenas uma espécie de peça de reposição que servia, exclusivamente, para aplacar a sua dor e a sua solidão. Esta frustração me acompanhou até o fim dos meus dias. Meus pensamentos finais foram: se eu pudesse voltar atrás, jamais me relacionaria com a Isis. Esses pensamentos se desvaneceram com o meu último suspiro. Porém, no segundo seguinte, abri os olhos e me vi, novamente, com 22 anos, numa época em que já estava me relacionando com a Isis há aproximadamente um mês. Recordando-me da vida passada, solicitei o rompimento da relação e ela, a contragosto, aceitou. Nesta vida, eu não estava disposto a ser peça de reposição nem a me sacrificar por alguém que não me valorizava. Após o término, vivíamos como se fossemos duas linhas paralelas, sem nunca nos cruzarmos. Passados 10 anos do nosso rompimento, nos esbarramos, por puro acaso, em uma festa dentro de um luxuoso hotel em uma cidade costeira. Ela estava acompanhada do amor da sua vida. Nossos olhares se cruzaram brevemente, porém minha atenção estava fixada em um menino travesso que roubava doces e bolos às escondidas. Ao correr atrás do menino, acabei esbarrando em um camareiro que, me olhando de cima a baixo com desdém devido às minhas roupas amarrotadas, reclamou: quem é você? O que um penetra como você está fazendo numa festa da alta sociedade? Dizia ele, aos berros. Estou procurando meu filho, respondi. Não me venha com essa. Com essa roupa amarrotada, você não passa de um penetra. Continuava ele, empurrando-me para a saída do hotel. Vendo o alvoroço, Isis e Ricardo vieram atrás de nós. Ricardo, em um tom que o colocava num pedestal de falsa superioridade, disse: até quando você vai continuar a perseguir a Isis? Isis, em tom de deboche, complementou o seu amado. O que você quer, afinal? Se quiser dinheiro para compensar, eu te dou, desde que você tenha a decência de sumir da minha vista. 50 mil servem? Vou fazer a transferência agora mesmo. Porém, ao mexer no telefone para fazer o Pix, ela descobriu que o seu número estava bloqueado na minha lista de contatos. Como eu vou fazer a transferência se você bloqueou meu número? Disse ela, com visível irritação. Por que eu guardaria o número de uma ex-namorada por 10 anos? Respondi. De repente, o gerente do hotel de luxo chegou ao lado do camareiro e perguntou: camareiro, você, por acaso, não viu o filho da senhora Verena por aí? Precisamos encontrá-lo. Tremo até os ossos só de pensar no que acontecerá se ele se ferir e a senhora Verena descobrir. Dito isso, o camareiro se juntou ao gerente na busca. Ricardo e Isis seguiram atrás, tentando descobrir o paradeiro do menino.
Para contextualizar melhor antes de continuar a história, deixei alguns detalhes passarem. Minha ex-namorada, Isis, é filha de uma família abastada com negócios na capital e no litoral sul. Seu atual noivo, Ricardo, na juventude não passava de um vagabundo que vivia às custas dela. Ela, por várias vezes, o tirava de enrascadas, além de pagar fiança pelos pequenos delitos que ele vivia cometendo. Essa foi a principal razão para os pais de Isis, na outra vida, forçarem-na a se casar comigo. Eu não nasci em berço de ouro, porém, aos olhos de seus pais, meu caráter e minha decência eram muito superiores à má influência do amado dela. Devido a isso, acredito que, por ter sido forçada a se casar, tudo que restava no coração dela a meu respeito era ódio e ressentimento, o que culminou no suicídio drástico na linha do tempo anterior. Nosso encontro nesta vida foi pura obra do acaso. Tanto Ricardo quanto Isis estavam procurando a anfitriã da festa, Verena Auguri, a fim de estreitar laços e forjar alianças comerciais. Voltando ao presente, eu me juntei à busca pelo menino. Olhei embaixo de uma das mesas no salão e o encontrei com a boca cheia de creme, comendo doces às escondidas. "Filho, saia debaixo da mesa", disse, acenando com as mãos. Com medo de levar uma bronca, ele não saiu. Ricardo, aproximando-se, também chamou o menino. "Ei, não fique aí, venha cá com o tio." O gerente, o camareiro, Isis e alguns convidados curiosos também se aproximaram. O camareiro, de forma arrogante, fitou-me com ódio. "Quem você pensa que é para dar bronca no filho da senhora Verena? Se ela e o marido imaginarem isso, você pode considerar a sua vida arruinada." Ricardo, colocando lenha na fogueira, acompanhou. "Qual é o problema de um menino comer um pouco de doce? Quando você for pai, aí sim você tenta educar o seu filho, em vez de dar bronca no filho dos outros." O menino, vendo a confusão, saiu debaixo da mesa, abraçou as minhas pernas e disse: "Desculpe, papai." As palavras do menino fizeram todo o salão de festa silenciar. Pegando meu filho no colo e respondendo à provocação de Ricardo, eu disse: "Você fala nesse tom, mas é você quem deveria prestar atenção às suas palavras. Afinal, quem está tentando ensinar quem a educar um filho? Meu filho tem cárie e não pode comer doces em excesso. Quando a cárie ataca e ele sente dor no dente molar, sou eu ou a mãe dele quem tem que levá-lo ao dentista." Para explicar mais um detalhe, Verena Auguri, a mãe do menino, sempre aparecia nas revistas de colunas sociais ao lado do filho, porém sabia-se que ela era casada com um homem tão reservado que permanecia um desconhecido aos olhos do público. De repente, a voz de Verena surgiu atrás de todos com uma pergunta. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui?" perguntou, com uma voz firme que exalava autoridade. Meu filho, Tiago, ao ver a mãe, estendeu as mãos pedindo colo e gritou: "Mamãe, você voltou." O silêncio no salão era tão cortante que quase se ouvia a respiração dos convidados. Verena, dirigindo-se a mim, disse: "Desculpe o atraso, querido, a reunião de negócios se estendeu mais do que o necessário. A propósito, por que você está com essa roupa toda amarrotada? Amor, você sabe como é o Tiago. Ele é tão apegado que, quando abraça, não sossega enquanto não amarrotar nossas roupas. Me dê um instante, vou levá-lo ao nosso quarto para limpar o rostinho dele e aproveitar para trocar de roupa." Após dizer isso, peguei Tiago e segui para a suíte presidencial. Minutos depois, ao voltar, vi Verena, transtornada, dando um sermão no gerente e no camareiro. "Quem vocês pensam que são para dar sermão no meu marido e chamá-lo de penetra? Peguem suas coisas e passem no departamento de recursos humanos para assinar a rescisão." Gritava minha esposa. Eu intervim para impedi-la. "Querida, 2 erros não fazem um acerto. Eles entenderam que erraram. Se estiverem dispostos a pedir desculpas, estou disposto a perdoar", disse, em um tom de voz neutro. "Querido, as pessoas não podem te menosprezar só porque você não veio de uma classe alta. Não é porque você se veste de forma modesta que tem que ser tratado assim. O que você ganha em uma única exposição fotográfica e com direitos de imagem, eles não ganhariam em 10 anos. Eu mesma vou mandar fazer vários ternos sob medida para você. Quem sabe assim, se as pessoas enxergarem apenas a riqueza, parem de falar de você pelas costas. Eu agradeço suas palavras, amor, mas controle a sua vontade de gastar dinheiro à toa. Eu trabalho com fotografia, como vou me deslocar livremente com um terno feito à mão? Uma roupa resistente e fácil de lavar é muito mais útil", respondi. Verena se deu por vencida e voltou sua atenção aos funcionários. "E então, senhores? Vocês vão se desculpar com o meu marido ou preferem manter seu orgulho e passar amanhã no RH?"
O camareiro, assustado com a presença intimidadora da minha esposa, desculpou-se. Peço humildes desculpas, Sr. Marcos. Prometo que isso jamais voltará a acontecer. O gerente fez o mesmo e ambos retornaram aos seus postos de trabalho. Quando eu ia voltar minha atenção para Verena, uma voz familiar nos interrompeu. Como é possível que você tenha se casado, Marcos? Por acaso, no passado, você não disse que eu era a única que você amou? Como agora me aparece casado e com um filho? Isso é uma piada para me fazer sentir ciúmes e me provocar? Perguntou Isis, incrédula. Verena olhou para Isis com desconfiança, em seguida, voltou-se para mim. Marcos, você pode me explicar o que está acontecendo? Você me disse que o relacionamento com essa mulher durou pouco mais de um mês. Como você fez uma promessa de tamanha consideração? As perguntas de Isis não faziam sentido nesta vida, pois eu nunca lhe dissera aquela frase. Percebendo que eu havia dito aquilo na vida passada, entendi, horrorizado, que Isis também havia reencarnado. Temendo uma reação ciumenta da minha esposa, respondi em tom neutro. Não me lembro de ter dito uma frase tão importante quanto essa para você, Isis. Isso soaria leviano e falso com apenas um mês de relacionamento. Isis entendeu a indireta e se calou. Ricardo, atônito ao lado, a puxou pelo braço. Eu continuei a falar para acalmar Verena. Depois do nosso rompimento há 10 anos, comprei alguns equipamentos de fotografia para seguir a profissão. Tempos depois, encontrei Verena por acaso, quando nos esbarramos durante uma sessão de fotos que tirei para uma revista. Por termos a paixão pela fotografia em comum, nos conhecemos, começamos a nos relacionar e nos casamos. Anos depois, o Tiago nasceu. Eu nunca imaginei encontrar Isis novamente, ainda mais numa festa da alta sociedade e de braços dados com Ricardo. Após o nosso término, ela se tornará uma empresária de sucesso. Ostentava um sorriso elegante e nobre, restando pouco daquela jovem ingênua da juventude. Ao seu lado, Ricardo parecia o par perfeito aos olhos dos outros, gerando a inveja alheia. No entanto, ele não disfarçava a própria inveja ao me ver ao lado de Verena, uma poderosa empresária do ramo de hotelaria. Abraçando Isis com suavidade, Ricardo lançou um sorriso na nossa direção e disse: Nós nos casaremos no final do ano, se puderem aceitar o convite, serão bem-vindos ao nosso casamento. Uma das pessoas que os acompanhavam perguntou: Por que demoraram 10 anos para se casar? Confesso que essa pergunta também me deixou curioso. Na outra vida, Isis o amava tanto que se matou por ele. Como ela também havia renascido e decidido refazer a própria história, o caminho lógico seria terem se casado logo após a graduação. Isis, incomodada, respondeu: É que primeiro priorizamos a carreira, depois a família. Quero que o Ricardo tenha a melhor vida possível, disse, olhando para ele com um afeto que parecia transbordar. Outra pessoa perguntou: Se vocês se amam tanto, por que romperam antes de se reencontrarem? Nós éramos jovens e imaturos, acabamos discutindo e rompemos por um tempo. Quem, na juventude, não comete erros? Respondeu Ricardo. Na realidade, o rompimento deles no passado não fora consensual. Como eu dissera, Ricardo andava com más companhias e Isis sempre precisava tirá-lo das enrascadas. Houve uma vez, quando ainda estávamos juntos, em que Ricardo implorou na delegacia para que ela pagasse sua fiança. Ela recorreu aos pais, que aceitaram pagar com uma condição: que ela terminasse definitivamente com ele e se casasse comigo. Ela aceitou a proposta a contragosto. Quando nos casamos na primeira vida, percebi que a relação era unilateral. Apenas eu amava, enquanto ela suspirava por outro. A fruta empurrada goela abaixo não possui sabor. Enquanto me devotei a ela, recebi apenas indiferença e ressentimento. Essa foi a razão pela qual, nesta vida, cortei laços e decidi viver para mim mesmo, focando na fotografia. Eu não tinha interesse em me relacionar com ninguém, mas ao conhecer Verena e ver nosso amor se aprofundar, finalmente entendi o que era reciprocidade. Os anos com ela converteram meus traumas em lembranças longínquas. Voltando ao presente, percebendo que Verena ainda estava incomodada com a insinuação de Isis, reafirmei: Eu volto a repetir, meu relacionamento com a Isis durou aproximadamente um mês. Não foi marcante o suficiente para que eu pudesse dizer, de forma leviana, que a amaria para sempre. Além do mais, não me lembro de ter dito nesta vida que ela seria a única. Minha explicação apressada fez o rosto de Isis empalidecer. Ela entendeu a indireta, sabendo que uma promessa feita em uma vida anterior não tinha valor nesta. Mesmo assim, ela parecia não querer aceitar a realidade. Eu tenho tantas lembranças de nós dois.
Como você pôde esquecer tudo e se juntar com outra pessoa? Ao ouvir isso, o semblante de Ricardo tornou-se sombrio. Eu respondi: por que eu não poderia esquecer e seguir em frente? Por acaso você também não seguiu em frente? Pelo que o Ricardo nos falou, vocês vão se casar no final do ano. Ricardo, não se contendo, interrompeu: vamos embora, Isis. O Marcos já está casado e não tem mais nada a ver contigo. Sou eu quem sempre estive ao seu lado. Isis soltou a mão de Ricardo, no segundo seguinte, desferiu-lhe uma bofetada no rosto. O semblante de Ricardo transfigurou-se em pura cólera. Se fosse na outra vida, a qualquer queda de Ricardo, Isis estenderia a mão para socorrê-lo. Agora, nem sequer se deu ao trabalho de olhá-lo na face. Ricardo lançou-me um olhar misturado de raiva e ressentimento antes de se afastar. Ao presenciar a cena, Verena comentou em tom sarcástico: quanto descaramento da sua ex-namorada, querido. Ela nem rompeu o compromisso com o noivo e já está dando em cima do marido de outra mulher. O que ela quer? Casar e ainda ter o ex-namorado a tiracolo? Temendo que a situação escalasse, interrompi minha esposa. Não é bem assim, amor. E, virando-me para Isis, decretei: Isis, o passado temos que deixar no passado. Agora eu tenho uma família que amo e você também tem alguém ao seu lado. Tudo o que posso fazer é te desejar felicidade e sorte. Minhas palavras pareceram martelar o cérebro dela, que continuou insistindo: não é possível que você tenha se esquecido. Estivemos juntos por tanto tempo. Você me amava tanto, como pôde me esquecer dessa forma? Vendo as feições de Verena endurecerem, elevei a voz: Isis, por acaso você perdeu o sentido das proporções? De onde tirou que um mês vale mais do que anos de casamento? Ela se referia ao tempo de casados na outra vida, mas eu não podia falar sobre reencarnação ali. Além do mais, foi você quem pediu para terminarmos, e eu simplesmente aceitei e segui em frente. Nós seguimos caminhos opostos. Porque só agora você se aferra ao passado. Os olhos de Isis se encheram de lágrimas. Irritado com aquela discussão infrutífera, fiz menção de me retirar, mas minha esposa me segurou pelo braço. Acalme-se, querido. Eu entendi. Você tem razão, o passado fica no passado. Voltando-se para os convidados, Verena anunciou: peço desculpas a todos pelo ocorrido. Por gentileza, aproveitem a festa. Segurando meu filho com um braço e passando o outro pela cintura da minha esposa, agradeci. Obrigado pela sua compreensão, meu amor. Voltamos para nossa suíte. Antes de dormir, minha mente comparou as duas vidas. Na anterior, meu casamento foi uma mentira. Nesta, apesar da diferença social, a família de Verena nunca me tratou com desdém. Sendo uma executiva influente, ela me incentivava a fazer o que eu gostava e valorizava minha carreira. Se eu pudesse definir um padrão de família feliz, colocaria a minha como exemplo. Eu não me arrependia das minhas escolhas. Porém, aquela festa não seria a última vez que eu veria a Isis. Certo dia, durante uma sessão de fotos em um parque, encontrei-me por acaso com ela. Ela usava um vestido branco, estava sem maquiagem e lembrava a época da faculdade. Ao me ver, levantou-se, mordendo os lábios em uma expressão de dor, disse: Marcos, eu sabia que um dia eu encontraria aqui. Sabia que você ainda me amava e que não havia esquecido o nosso passado. Por instinto, dei 2 passos para trás. Só então me dei conta de que aquele parque era o lugar onde costumávamos ir quando éramos casados na outra vida. Escolhi o local ao acaso, não esperava encontrá-la. Parecia que ela me aguardava deliberadamente. Minha cabeça doeu, eu não entendia por que ela não conseguia se desapegar. Sem conter a irritação, eu disse: Isis, quantas vezes tenho que te dizer que o passado fica no passado? Não existe qualquer possibilidade de reaproximação. Além do mais, o que te faz acreditar que eu vou me divorciar da Verena? E você, como iria se separar do Ricardo? Acha que as coisas são tão simples? Dando um passo à frente, ela suplicou: claro que podemos nos separar deles e ficarmos juntos. Ao ouvir tamanha estultice, perdi a paciência. Não imaginava que ela seria tão apegada a um passado que nem sequer existia nesta linha do tempo. Será que ela ainda me enxergava como o cachorro fiel da vida passada, que aguentava humilhações e amava de forma unilateral? Franzindo a testa, retrocedi. Você está maluca? Na vida passada, você sacrificou sua vida pelo Ricardo como uma crente sacrificando a própria vida por um Deus. Agora você me vem com essa e diz que quer romper com ele? Marcos, me perdoe, eu falhei com você, respondeu ela, com um olhar dolorido. Assim que renasci, fui procurar o Ricardo, porém,
depois de estarmos juntos, dei-me conta de que meu amor por ele não passava de uma paixonite adolescente. De fato, ele me pediu em casamento várias vezes, mas eu não aceitei porque sempre me lembrava do destino inconclusivo que você e eu tivemos. Deixe-me refrescar a sua memória, respondi, irritado. Na outra vida, você deixou uma carta escrita com seu próprio sangue, alegando que só amara o Ricardo. Mas agora eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo, não me separaria de você. Marcos, me dê uma chance de começarmos de novo. Desta vez, entregar-me-ei de corpo e alma. Essa confissão me soou ridícula. Você quer começar tudo de novo? Nós tivemos a graça dos céus e a chance de recomeçarmos as nossas vidas. Isis, somos adultos e devemos nos responsabilizar por nossas escolhas. Eu não me arrependo de nada nesta nova vida. Não me arrependo de ter terminado contigo, nem de ter me casado com a Verena. Mesmo que tenha sido em outra vida, tivemos vários anos juntos. Meu amor não é menor do que o que a Verena sente por você. Porque você a escolheu e não a mim. Respondi de forma seca. Se você me ama tanto, deve me conhecer bem. Qual é o meu prato favorito? Tenho algum tipo de alergia? Qual é a minha cor favorita? De que tipo de jogos eu gosto? A sequência de perguntas a fez hesitar. Você diz que me ama, mas o que realmente ama em mim? Na outra vida e no mês em que estivemos juntos nesta, sempre fui eu quem caminhou atrás de você, sacrificando minhas necessidades pelas suas. Eu te amava incondicionalmente enquanto perdia a mim mesmo. Nesta vida, não viverei por ninguém além de mim. A grande diferença entre você e a Verena é que ela ama um homem completo, ela me ama pelo que sou. Você pode dizer o mesmo? Depois de ouvir tudo isso, Isis finalmente caiu em si, retirou-se e deixou de me incomodar. Entretanto, Verena, sendo um pouco ciumenta, sempre tocava no assunto. Achando que eu me preocupava demais com a ex, contei a ela sobre o incidente no parque e demorou alguns dias para que se acalmasse. Alguns meses depois, soube por Verena que a empresa de Isis havia ido à falência. Descobriu-se que Ricardo, através de seus vícios, desviara dinheiro da empresa e dilapidara todo o patrimônio. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Isis fora permissiva demais ao entregar o departamento financeiro para ele gerir. Vigaristas de olho no novo rico passaram-lhe a perna. Ele gastou fortunas em cassinos clandestinos, corridas de cavalos e esbórnias, levando a empresa à bancarrota e deixando pesadas dívidas nas costas de Isis, que era sua fiadora automática pelo casamento. Certa vez, em um evento beneficente, ouvi comentários sobre como Isis era talentosa desde jovem, mas que seu talento fora ofuscado por não reconhecer o verdadeiro caráter das pessoas, casando-se com aquela escória. Para piorar, soube-se que ele era violento. Toda vez que bebia e perdia dinheiro em apostas, voltava para casa e a agredia. Ela chegou a ser vista com o braço em uma tipóia e o olho roxo. Mesmo não gostando de Isis, Verena, por também ser mulher, penalizou-se e prontificou-se a arcar com um advogado para auxiliá-la no processo de divórcio. Você tem alguma objeção, querido? Perguntou Verena. Nenhuma, amor, respondi, suspirando ao lembrar que, mesmo tendo direito a uma segunda chance, Isis escolhera o caminho errado. Após uma nova agressão grave que deixou Isis internada, o advogado contratado por Verena ganhou a causa do divórcio e processou Ricardo por lesão corporal dolosa, culminando na prisão dele. Agradecida por ter se livrado daquele fardo, Isis informou a Verena que gostaria de me agradecer. Entretanto, Verena foi seca e direta. Por que você quer agradecer ao meu marido, se quem te ajudou fui eu? Os honorários advocatícios saíram do meu bolso e fiz isso em consideração ao passado que ele teve com você. Mesmo assim você ainda quer perturbar o Marcos? Isis baixou a cabeça, envergonhada. Reunindo coragem, disse a Verena. Obrigada. Tudo o que aconteceu comigo foi culpa minha, não posso reclamar daquilo que plantei e colhi. Prometo manter distância do Marcos e nunca mais tentar voltar com ele. Aceito, finalmente, o amor que ele sente por você e reconheço que você o merece integralmente. Confesso que não esperava que ela finalmente entendesse e conseguisse seguir em frente. Isis despediu-se de Verena com um sorriso amargo devido aos hematomas e à dor no rosto. Infelizmente, a sua história é muito comum, disse Verena. As pessoas, quando têm, não sabem apreciar, e quando perdem, é que dão o devido valor. Antes de ir, Isis concluiu. Primeiro fiquei obcecada pelo Ricardo, depois pelo seu marido. Talvez, no fundo, eu não tenha amado nenhum dos dois. Só estava sendo gananciosa, perseguindo aquilo que não podia ter. Finalmente eu entendo isso.
Desejo de coração, Marcos, que possamos seguir nossos caminhos e encontrar a felicidade. Você encontrou a sua, espero que eu ainda tenha tempo. Ela virou-se e foi embora. Verena olhou-me de relance e provocou. Você não vai atrás dela para se despedir? Abracei minha esposa, sorri e disse: não, obrigado. Prefiro apreciar quem está ao meu lado. Fim.